Bem, como eu ia falando, o mais importante do Simple Present não é saber a formação, isso vocês já viram de alguma forma, é saber os aspectos, que são os tipos de ação que o verbo representa. Então, quando eu falo um presente simples, eu quero dizer o quê? Eu quero expressar o quê? Que tipo de ação eu expresso usando o presente simples? São três. O primeiro é mais frequente, que são ações que acontecem com certa frequência. Essa frequência, quem vai determinar é o advérbio de frequência. Então, observe no exemplo, Maria goes to school by bus. Maria vai para a escola de ônibus. Se eu disser essa frase sem um advérbio de frequência, você não sabe se ela vai todo dia, se ela vai de vez em quando, se ela nunca vai, porque eu não expliquei. Eu disse que ela vai, mas não sabe quando. Agora, quando eu uso o advérbio de frequência, eu restringo a frequência do verbo, então, ou amplio. Então, Maria sempre vai para a escola de ônibus. Ou seja, nos 5 dias que ela vai para a escola, todos os dias ela vai de ônibus. Se eu mudo o advérbio de frequência, eu mudo a frequência do verbo. Maria often goes to school by bus. Ou seja, ela frequentemente vai, não vai sempre, não são os 5 dias. Dos 5 ela vai 3 ou 4 dias. Então eu mudo a frequência do verbo de acordo com o advérbio de frequência. Esse advérbio de frequência, agora eu faço uma pausa para cá, uma ponte para aqui, ele pode ser natural, aquele composto de uma palavra só, ou locucional, aquele composto de uma locução verbal, 2 ou mais palavras. Os advérbios de frequência natural, eles têm uma regra, eles são usados antes dos verbos principais, com exceção do verbo to be. Observe o exemplo, she always gets late, ela sempre chega atrasada. E observe embaixo, she is always late. Não vou dizer nome aqui, mas quem chega sabe. She always gets late. Ela sempre chega atrasada. She is always late. Ela está sempre atrasada. Então, quando o verbo é to be, o advérbio vai para depois dele. Quando é qualquer verbo comum, um verbo ordinary, um verbo comum, o advérbio vem antes dele. Esses, os naturais. Always, usually, often, sometimes, seldom e never. Com exceção do sometimes. Como ele é feito por justaposição, é feito da palavra some, mas da palavra time, ele pode ser usado no início da frase, na posição normal ou no final. Só sometimes. E uma particularidade do never é que ele jamais pode ser usado com formas negativas, porque ele já é uma negação. Never é a junção de no mais ever. Então, quando eu digo she never goes, que ela nunca vai, eu não posso dizer she doesn't never goes, porque 2 negações vão virar afirmação, além de estar errado. Ok? Então, advérbios de frequência natural usados antes do verbo principal, exceto se o verbo principal for o verbo to be, que aí ele é usado depois. Já os locucionais são usados no final da frase ou no início, se você quiser dar ênfase. Então, usados no final da frase ou no início, se você quiser dar ênfase. Então, quando eu digo she runs every day, é uma frase corriqueira, ela corre todo dia. Então, é uma atleta. Agora, se eu digo every day she runs, eu estou querendo chamar a atenção para o verbo dela, para o fato dela correr. Por isso que eu antepus o advérbio. Coloquei no início separado por vírgula. Então, essa é uma forma de chamar a atenção para o verbo, é uma ênfase. Ok? Então, advérbios locucionais, que são os on com o dia da semana, every com parte do tempo, once, twice, 2 times, 4 times e so on, com uma parte do tempo, né? Once significa uma vez, twice, 2 vezes, 3 times, 3 vezes, 4 times e assim por diante. Então, once a day, uma vez ao dia, once a week, uma vez por semana, once a month, uma vez por mês. Então, eu posso combinar qualquer um desses com qualquer um desses e eu vou ter um advérbio de frequência locucional para ser usado no final da frase ou no início se eu quiser dar ênfase. Once a while, off and on, 2 expressões que querem dizer de vez em quando. E hardly ever and quite never, 2 expressões que querem dizer quase nunca. Ok? Então, esses advérbios são os que vão nortear o primeiro aspecto do presente simples, que é dizer que a ação acontece com certa frequência. Vai determinar a frequência com que a ação acontece. Ok? O segundo aspecto, nós usamos o presente simples para expressar fatos imutáveis, verdades universais.
Ou simplesmente um fato. Se eu disser que adolescentes gostam de chocolate, isso é um fato. Entendeu? A maioria, nem todos, mas a maioria gosta de chocolate. Então, por exemplo, teens like chocolate. Beleza? Eu usaria o presente simples. Fatos imutáveis e verdades universais são aquelas coisas... Falei rápido, não foi? Fatos imutáveis e verdades universais são aquelas coisas que não mudam no tempo e no espaço. Apesar de alguém achar que a Terra é plana, mas a Terra é redonda. Ok? A Terra gira em torno do Sol. Isso é uma verdade universal, ninguém pode contestar. Algumas verdades universais foram mudando ao longo do tempo, de acordo com a ciência foi evoluindo, os homens foram conhecendo mais e as verdades foram caindo, algumas foram caindo. E aí tem gente que ainda acha que algumas são verdades. Entendeu? Então, a Terra gira em torno do Sol. Gelo derrete do calor. O fogo queima, a água molha, ou seja, postulados, axiomas, verdades universais, fatos imutáveis, coisas que não mudam no tempo e no espaço. Essas coisas têm que ser expressas usando o presente simples, ok? E podemos usar o presente simples também para o futuro planejado. A gente usa muito isso aqui, né? O professor Salinas mesmo costuma dizer, domingo eu vou para o jogo. Eu vou é presente. Ele teria que dizer, domingo eu irei para o jogo. Mas ele usa o presente com a ideia de futuro. Isso em português chama-se presente histórico. Usar o presente para o passado e para o futuro. Em inglês também tem esse nome, mas não é muito usado. A gente usa futuro planejado. Ok? Porque é dividido futuro e passado. No caso do presente simples, sendo usado como futuro, chama-se futuro planejado. Quando você diz exatamente quando você vai fazer a coisa, você pode usar o presente. Deve usar o futuro, que seria o gramaticalmente correto. Mas como a gente falando não fala gramaticalmente correto, a gente fala uma língua coloquial, uma língua solta, né? Não precisa ficar usando as regras gramaticais o tempo todo. Então a gente pode dizer, next week I visit my grandmother. Na próxima semana eu visito minha avó. Tomorrow I visit my grandmother. Amanhã eu visito minha avó. O certo seria eu visitarei, mas eu posso usar o presente simples com a ideia de futuro, porque eu estou planejando. Certo? Teriam duas formas aqui corretas, que seria o going to e o will. Eu poderia usar qualquer uma das duas, mas eu estou usando o presente simples, porque é um dos aspectos do presente simples é ser usado para um futuro planejado. Ok? Então, saber os aspectos é mais interessante do que saber a formação. Saber que tipo de ação o verbo representa é mais importante do que saber um S, um ES ou IS, né? Entendeu? Então, isso será mais cobrado de vocês do que o próprio uso. Entendeu? Então, tem que saber quem são os advérbios que determinam a ação, tem que saber o que é uma verdade universal e saber quando o presente simples está representando um futuro planejado. Ok? Bem, essa foi a nossa primeira aula sobre o presente simples. Vocês vão procurar no módulo onde tem esse assunto, as atividades, fazer. Aguardem. As plataformas digitais vão estar com atividades, apostilas, exercícios para vocês realizarem. E até a próxima aula com presente contínuo, onde nós vamos fazer a comparação do simples com o contínuo. Uma boa sorte, bons estudos e se lembrem, no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou ao final.